Boa noite, obrigada pela oportunidade de falar do projeto. Acho que o primeiro podcast que eu tô falando, que eu consigo explorar ainda mais esse projeto que tá tão importante. Meu nome é Amanda Vettorazzo, vereadora recém-eleita aqui na cidade de São Paulo, também coordenadora nacional do Movimento Brasil Livre. Amanda, eu quero começar contigo então. Me explica o que aconteceu. É uma PL, é uma lei, é uma proposta? A gente não entende nada de como essas coisas são feitas. Como que é e por que vocês estão batendo nessa tecla aí? Bom, exatamente. A gente protocolou o projeto Anti-Uruã. É um projeto de lei? É um projeto de lei. O que é um projeto de lei, antes de mais nada? Projeto de lei, quando a gente, enfim, deputado, vereador, né? Quando você está no legislativo, você pode propor leis para o município, na minha competência município, o do Guto é a nível estadual e o Kim a nível federal. Então, eu propus aqui na cidade de São Paulo que a prefeitura fica proibida de contratar qualquer show ou espetáculo que faça apologia ao crime organizado. Então, esse é o corpo, a lei tem 4 páginas, é muito bem escrita. Mas porque já aconteceu isso no passado? Porque isso não aconteceu, isso acontece. Já aconteceu em São Paulo, já aconteceu em outras cidades, e isso acontece recorrentemente, né? De contratar, às vezes, shows, e no meio do show eles fazem apologia ao crime organizado, a incentivo ao uso de drogas, incentivo para matar a polícia, e esse tipo de coisa. Então, a lei ela é muito clara, e ela frisa que o município fica vetado de contratar qualquer show que faça esse tipo de apologia e de incentivo, principalmente aos jovens, para que consumisse esse tipo de conteúdo. E o que a lei fala? Né? A punição é de 100% do valor do cachê. Então, a prefeitura vai contratar um show, o sujeito vai ler o contrato do show e ele vai ter que assinar que ele não fará isso durante o espetáculo dele. E se ele fizer, ele vai pagar uma multa de 100%, ou seja, ele vai ter prejuízo, porque ele já fez o show, já contratou os músicos, e ele vai ter que devolver aos cofres o valor. Então, é uma forma da gente conseguir explicar, mostrar e também não proibir as músicas, mas proibir algum artista que faça esse tipo de apologia. Mas aí não pode contratar o Marcelo D2, então? Não pode contratar qualquer show. Pode contratar, inclusive, o Oruan, se ele se comprometer que no meio do show ele não vai fazer apologia ao crime organizado. E por que estão chamando de lei anti-Oruan? Por que ficou o nome dele? Exatamente. Porque, enfim, né? O Oruan, em várias apresentações, ele faz apologia ao crime organizado, ele pede liberdade do pai dele, que é o líder do Comando Vermelho, né? O Marcinho VP. Ele faz shows, às vezes, com a camiseta, pedindo a liberdade do pai dele, fazendo apologia, cantando, inclusive, o hino do Comando Vermelho. Então, isso é, claro, uma apologia ao crime organizado. Então, se ele não fizer absolutamente nada, e se na letra dele ele conseguir tirar isso, ele pode fazer, mas ele vai assinar que ele não fará isso na cidade. Guto. Muito bom, é importante pontuar também, Vilela, que apologia ao crime já é crime no Brasil, né? Então tem muita gente que faz um debate. Vocês não estão inventando, então? A gente não está inventando crime, né? É um absurdo, né? Eu fiz um vídeo recentemente que eu falei, imagina tentar explicar isso para um gringo, né? Ou seja, o Estado brasileiro foi lá e tornou crime a apologia ao crime. Aí o Estado brasileiro vai lá, vai pegar dinheiro da população via impostos e vai financiar shows que façam algo que o próprio Estado brasileiro disse que é crime. É um completo absurdo. Se esses artistas aí que tentam responder a gente, Amanda, sobretudo, Pose do Rodo, o Oruan, demais artistas saíram em defesa, acham que a apologia ao crime tem que deixar de ser crime, aí eles têm que ir lá no Congresso Nacional e pedir para revogarem a lei. Eu vou pegar aqui o artigo certinho, apologia ao crime já é crime, tem que revogar essa lei. O que a gente está pedindo algo já é crime, mas continua acontecendo. Então algo vai acontecer, esse algo vai acontecer, mas sem dinheiro público envolvido. Tá naquele esquema, é proibido, mas se quiser pode. É a famosa lei que não pegou. Apologia ao crime já é crime. O Estado brasileiro já tornou a apologia ao crime um crime. Então não faz o menor sentido ficar financiando com o dinheiro da população. E a justificativa de censura ou de... Pô, mas vocês não são a favor da liberdade de expressão? O que vocês têm a dizer sobre esse aspecto? É uma falácia muito, muito fácil derrubada, né? Porque, como a gente colocou aqui, não existe qualquer proibição de qualquer gênero. Por exemplo, se um sertanejo subir no palco e falar assim, o Comando Vermelho é legal e vamos ticaracatica Comando Vermelho, ele vai ser punido também. Então, não é uma limitação a um estilo musical. O estilo musical que faz apologia, infelizmente, é o funk. Então, essa galera e o rap, essa galera se juntou. Mas se uma cantora gospel também falar isso, ela também será punida. Então, não é uma... Você não está cerceando a liberdade de um estilo musical, de um cantor ou de nada disso. É qualquer cantor, qualquer artista que fizer apologia, ele tem essa punição, né? Então, eles tentam... E eles demoraram até para criar essa narrativa. Isso daqui é uma linha de pensamento engraçada, né? Porque eu fiz a proposição do projeto de lei, ele se expandiu de uma maneira que a gente nem imaginava. Enfim, eu comecei a receber várias mensagens
mensagens de vereadores no gabinete querendo projeto de lei. Por isso a gente até fez um site para ficar mais fácil, para que qualquer vereador, qualquer parlamentar pudesse ter acesso ao site e de uma maneira muito rápida já baixar e protocolar na sua cidade. E aí eles ficaram quietinhos durante muito tempo. E aí eles ficaram, acho que fazendo um xadrez 4D ali. Nossa, mas como que a gente vai bater? Porque o projeto, ele é incrível. Quem critica porque não leu o projeto. Às vezes eles falam, não, mas você está proibindo o Oruan. Você leu o projeto? Não tem nem Oruan no projeto. Então, assim, quem critica não leu. Então, eles demoraram uns 10 dias para eles... Nossa, e se a gente colocar ali, vai que cola que é uma censura? Porque quem leu o projeto não é uma censura. E a extrema esquerda, e uma parte da esquerda aqui, é a parte da esquerda que defende bandido sim, que quando está em Brasília, quer que o bandido saia, é a favor da saidinha, a favor de todas essas coisas, eles estão tentando fazer esse xadrez 4D. Então, assim, eles tentam desencarcerar as pessoas, eles tentam, enfim, diminuir as penas. Então, é essa mesma esquerda que está fazendo isso. Por quê? Porque eles alimentam essa cultura. E por que a gente bateu nessa tecla? Claro que isso a gente vai resolver, não é minha pretensão resolver toda a segurança pública com um projeto de lei. Mas é tentar você, de uma certa forma, abafar uma coisa que no Brasil está crescendo de uma maneira muito forte, que é essa ideologia de que o crime compensa. Porque, infelizmente, um Oruan numa comunidade, e eu vejo isso em loco aqui, porque eu vejo meu direct pessoalmente, e eu vejo as pessoas que estão me marcando, são pessoas muito carentes, muito periféricas, que pegam o Oruan de uma maneira como um ídolo, porque que é aquele lifestyle, que é o lifestyle do crime. Né? É o lifestyle de uma pessoa que se deu bem, que consegue pegar as menininhas, que consegue andar com cordão de ouro, consegue ostentar e que tem uma vida fácil, que é a vida fácil do crime. Então, eles vendem isso e é exatamente isso que a gente está tentando combater também com esse projeto de lei. Que os jovens, eles não peguem um mau exemplo como Oruan, como algum, enfim, que faça esse tipo de apologia e vire um ídolo nacional. O ídolo tem que ser uma pessoa positiva. E o projeto de lei veio até dessa ideia de um jovem numa periferia. Eu ajudo uma comunidade aqui que chama Parque de Taipas, na zona norte de São Paulo, e tinha um jovem lá que ele era muito ativo. Eu faço ação de Natal, de Páscoa, enfim. E esse jovem era muito ativo. Ele foi, sei lá, num Natal, outro evento ele não foi. Eu falei, cadê? Eu não vou mencionar o nome dele, mas falei, cadê? Né, o fulano de tal. Ele não tá aqui. Aí tá. Aí na outra oportunidade ele foi. Aí eu falei, por que você não tá vindo no jiu-jitsu? Eles fazem jiu-jitsu, fazem esse tipo de trabalho social lá, pós-turno, de aula. Ele falou, não, porque agora eu quero ser MC e tal. E foi aí que eu conheci o Oruan. Eu falei, tá, mas você quer fazer... Tá, legal. Acho que tem que aprender música, então, incentivo, vai lá, faça curso, né? Você tem que aprender a tocar, tem que aprender a cantar. Aí eu falei, mas quem você quer ser? Ele é Oruan. Eu falei, eu realmente desconheci isso. Aí ele falou, não, porque eu quero isso, ó. Essa vida ostentação. Eu falei, pô, calma aí, ó. Esses jovens, essas pessoas, elas acabam virando o ídolo desses jovens, né? E são ídolos que, volto a falar, fazem apologia a crimes, fazem apologia a matar a polícia. Sobre isso de liberdade de expressão, ó, eu peguei aqui o artigo 287 do Código Penal. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Ou seja, não é o projeto da Amanda que vai censurar alguém. O Código Penal já está censurando. Não tem liberdade de expressão para cometimento de crime. Não tem liberdade de expressão para cometimento de crime. Eu pedi para a produção separar uma imagem que eu coloquei, que muitas vezes as pessoas falam... não, mas é o estilo... Enviei para o pessoal da produção. Não é do fuzil, não. Olha essa imagem, olha esses 2 vídeos do MC Pose e do Rodo, que é um dos mais vistos também, junto com o Oruan. A música. Fala que a tropa é Comando Vermelho. 305 mil views ali o vídeo. E pra quem acha que é pouco, eu peguei uma medley de 2025, só as antigas do Comando Vermelho, cantadas pelo MC Pose do Rodo, com mais de 6 milhões de visualização. Uma medley de 22 minutos, só as antigas do Comando Vermelho. Isso aqui não é liberdade de expressão. Isso aqui se enquadra no Código Penal, no artigo 287. Isso aqui não pode ter. A gente não pode colocar show de criança vendo música só as antigas do Comando Vermelho, porque já é crime. Não pode ter dinheiro público nesse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, segundo o Código Penal, não é nem o nosso projeto, já é passível de detenção e multa. O que a gente quer fazer já que acontece, já que a gente tem essas imagens que acontecem, que não possa acontecer com o dinheiro do pagador de imposto, porque é um escárnio. E o Oruan, como ele respondeu vocês? Aí entra numa outra parte da história, né? Uma outra parte aí já mais delicada pessoalmente pra mim. Porque, enfim, a gente protocolou essa lei, deu publicidade à lei, e acho que foi numa quinta, numa sexta. E aí, no dia seguinte, o Oruan fez um vídeo, um story, me marcou, e falando assim,
pra tropa... E aí a gente vai descobrindo o linguajar, né? Porque tem um dialeto quase que eles falam, enfim. Mas ele tem uma tropa do 22 e ele convocando a tropa dele pra me atacar. Nisso, assim, foi... Eu acho que eu nunca recebi tanto direct na vida, assim. Em 2, 3 horas, mais de 500. Em, sei lá, em uma semana, mais de 5 mil directs. E 10% com ameaça de morte, propriamente. Uns eram, você é feia, você não sei o quê, sai daqui e tal. Mas teve uma quantidade ali de uns 10% que já tá com a polícia, de ameaça de morte concreta. Não foi, tira o projeto. Também, aí isso veio depois ainda. E aí, enfim, fui na delegacia, protocolei um boletim de ocorrência, a gente entrou com uma denúncia no Ministério Público também. E as pessoas... E é isso que a gente quer combater. Eles perdem o senso... Do perigo e é realmente uma terra sem lei. Um deles, ele fez um vídeo mostrando a cara dele com 2 armas na mão e me marcando, falando, Amanda, se eu fosse você, eu tirava o projeto. Começou a fazer um funk lá, cantar, sei lá o quê, com uma arma na mão e mostrando outra arma em cima de uma mesa. Então, assim, uma ameaça clara e eles não têm mais medo, né? É isso, essa sensação de impunidade, ele não tem medo. Ele fala, eu posso fazer isso e nada vai acontecer. Com uma arma na mão, falando para eu tirar meu projeto. E dezenas de centenas de mensagens falando para eu tirar o projeto, porque senão eu ia morrer de várias formas, de vários jeitos, falando onde eu moro, falando não da minha rotina. Não só é uma mulher, quanto como é uma figura política, né? Imagina se isso acontece em outro país, o absurdo que ia ser. Isso nem ser em outro país, pode ser no nosso Brasil. Basta a Amanda ter sido uma parlamentar do PSOL. Aí não tem a violência política de gênero. Aí se é um político negro de direita, não tem a violência política de raça, não tem nada disso. Porque eles são absolutamente seletivos. E o que a Amanda falou é mais bizarro ainda, mostra como a gente tem que dar nome aos bois. Não tem que ficar, onde acontece mais apologia ao crime é nessas músicas de funk trap. E aqui não tem uma defesa para que a gente proíba o funk, proíba o trap, muito pelo contrário, eu escuto alguns, sei que a Amanda também gosta, não tem nada a ver, o problema não é o funk, não é o trap. Eu falei, pode ter show do MC Oruan, pode ter show até do MC Pose do Rodo. O que não pode ter é o que a gente viu, só as antigas do Comando Vermelho. Isso não pode por quê? Então, assim, a gente não pode normalizar isso, né? E exatamente esse lifestyle que ele vende e que a música vende, que a gente não pode normalizar. Porque essas pessoas, elas viram massa de manobra e elas acreditam, igual esse jovem que eu comecei a relatar, que foi aí que veio a ideia do PL Anti-Oruan. Ele vê o lifestyle, ele ouve a música que também conta esse lifestyle, e aí ele acha normal ir com arma e atirar e fazer um vídeo me ameaçando com uma arma. Porque ele já perdeu o senso social dele, ele já perdeu o senso de civilização, né? Eles tiram o senso de civilização das pessoas. Até um pedaço aqui da letra do MC Pose do Rodo, né? Fala, e a música normal que ele canta, não é... Enfim, músicas... é o meio de uma música deles. Fala que a tropa é comando vermelho. Se piar aqui na VK, vocês vai ver. Só soldado preparado, os menores descontrolados. Então, assim, eles incentivam ainda, né, os jovens, o menor de idade. Se os cana brotar, a bala vai comer. Então ele canta isso, se os cana brotar, se os policiais forem colocar ordem lá na comunidade, a bala vai comer. E aí eles cantam isso com a arma na mão, e aí a bala come mesmo, os policiais são mortos, e aí no final a gente tá cerceando a liberdade? Pelo amor de Deus, né? Tá. Tem uma pergunta aqui do Gui Ramos, que ele fala assim, personificar essa lei não foi um erro estratégico? Afinal, mesmo se válida, ter o nome dele inevitavelmente traz um aspecto de perseguição, não acham? Não. Porque no corpo da lei não tem Oruan. Eu quis exatamente exemplificar do que eu não quero. Eu não quero alguém que vá com o líder do Comando Vermelho fazendo show e fazendo apologia ao crime organizado. Eu só quis exemplificar a lei com uma imagem. Mas não. Por isso que a lei é até constitucional e por isso que ela já passou em 9 cidades. Tem uma pergunta aqui do Natan que ele fala: quem decide o que é apologia ou o que é lúdico? Se crime não agora é aplicado à lei. Quem vai decidir isso, né? É muito simples aqui. Eu peguei o Código Penal. Pode ser o Código Penal. É só aplicar, então. É simples, Se você fez ou publicou apologia de fato criminoso ou autor de crime, isso é apologia ao crime organizado. Simples. Você olha e vê, isso aqui tá fazendo publicamente apologia de algum fato criminoso ou de um autor de um crime. Ou seja, foi lá no Lollapalooza, com camiseta do Marcinho VP,
você tá fazendo apologia a um autor de um crime, que é o Marcinho VP, que não tem... Não é que ele tá preso e tem julgamento. Não, todos os julgamentos dele já se esgotaram. Ele é sim o líder do Comando Vermelho. Tá lá, tá dado. Independente dele ser pai de fulano ou filho de Beltrano. Ele é o líder do Comando Vermelho. Foi com a camiseta do Marcinho VP, é apologia ao crime. Cantou música só as antigas do Comando Vermelho, é apologia ao Comando Vermelho. Muito simples. E mesmo que essa lei não passe, e com certeza vai passar pela capacidade de articulação da Amanda e dos demais parlamentares que protocolaram, já é crime fazer apologia ao crime. Tudo isso daí já tá no Código Penal, artigo 237. Fala Vilela, Amanda, Guto, beleza? Todo mundo que nos assiste. Não pude estar aí hoje porque estou em Brasília, hoje é dia de sessão. Mas o que eu quero falar com vocês é um tema que está diretamente relacionado à Lei Anti-Uruan, que vocês com certeza vão falar muito desse projeto, né? Um tema que está relacionado é o Plano Pena Justa, que saiu essa semana, né, por parte do governo federal e também do CNJ, que é um órgão administrativo vinculado ao judiciário, presidido pelo presidente do STF, que é o Barroso. E esse plano, ele é resultado de uma série de reuniões, de uma série de audiências públicas, que inclusive já foi revelado, né, por um jornalista chamado André Chalders, que ONGs, né, do Comando Vermelho, né, como aquela da Dama do Tráfico, e também ONGs do PCC, né, foram recebidas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no caso do Comando Vermelho, à época da gestão do Flávio Dino, e no caso do PCC, agora na gestão do Ricardo Lewandowski, para discutir política penitenciária, política carcerária, ou seja, o crime organizado participando abertamente de audiências, né, no CNJ, no Ministério da Segurança Pública e da Justiça, né, para formular política criminal quando os chefões, né, do crime organizado, boa parte deles estão presos, né? Pois é. Nesse ano, coincidentemente, né, nesses últimos 2 meses, saiu uma trégua, né, entre o PCC e o Comando Vermelho para melhorar as condições dos presídios. Ou seja, eles falaram o seguinte: rapaziada, vamos parar de causar nos presídios, vamos parar de se matar, né, e fazer rebeliões e por aí vai, para a gente mostrar que os presídios estão sob controle e que mesmo se as regras forem afrouxadas, a gente vai continuar se comportando. Óbvio que isso não vai acontecer, né? E aí, o que esse plano, né, que está diretamente relacionado ao crime organizado, que é abertamente divulgado e propagado, né, por figuras como o Oruan e outros, inclusive que recebem dinheiro público, que o nosso objetivo é cortar esse financiamento público. Esse plano prevê uma série de coisas, como você soltar aquelas pessoas que cometeram furto, soltar as pessoas que cometeram receptação de furto, soltar pessoas que depredaram patrimônio público ou patrimônio privado, né? Afrouxar as condições em que ficam os líderes de facção. Eles dizem que, na realidade, endurecer o isolamento de chefe de facção criminosa não só não resolveu o problema, como ainda configura maus tratos, tá? Maus tratos contra chefe de facção, a galera que esquarteja, mata, que faz micro-ondas, né, deixa cheio de pneu, joga gasolina em cima, bota fogo e chuta morro abaixo. Tão preocupado com os maus tratos com esse pessoal, né? Tudo isso, né, dialoga. Não é à toa que a gente recebeu tanta ameaça e tanto ataque ao apresentar o projeto de lei anti-Uruan, porque isso incomoda diretamente o crime organizado. Não é à toa que a gente recebe vídeos, né, de gente armada falando que se encontrar a gente na rua nós vamos morrer, a partir do momento em que o Oruan marcou o perfil da Amanda no Instagram e todos nós começamos a receber vários ataques. A Amanda que mais começou a receber ataques por ter sido a primeira a apresentar e a pessoa responsável por ter essa ideia. Enfim, não é à toa que tudo isso aconteceu, e não é à toa que essas reuniões acontecem com o governo Lula, sai o Plano Pena Justa e que tem essa trégua entre o Comando Vermelho e o PCC. Esse programa, ele é bizarro, ele é assustador, e eu quero aqui aproveitar, parabenizar o Vilela. Sei que ele recebeu premiações recentemente, né, sendo o maior podcast aí do Brasil, ascendeu e superou outros podcasts, e aproveitar a audiência do Vilela para chamar a atenção das pessoas para essa questão do Plano Pena Justa, que, para além de todos os absurdos que eu coloquei, ele é absolutamente ilegal. Por quê? Ele é um plano que não tem instrumento jurídico, não é um projeto de lei que o Executivo mandou para o Congresso Nacional, não é uma decisão judicial do Supremo para implementar, não é sequer um ato administrativo do CNJ, não. São 400 páginas
que no mundo do direito não existem, né? Porque não tem decreto, não tem resolução, não tem projeto de lei, não foi debatido pelo Congresso Nacional, os legítimos representantes da sociedade, e que vai começar a gerar efeito na vida de todos nós muito em breve. Milhares e milhares de criminosos vão ser soltos por causa desse programa nos próximos meses, e a gente precisa chamar a atenção para esse tema. Valeu, gente. Um abraço. O que vocês têm a comentar em cima do que o Kim falou? Falou coisa que eu não sabia aí também. É um absurdo completo, né? Que mostra a situação da segurança pública do Brasil, que, como a Amanda pontuou muito bem, é um dos maiores problemas, quiçá o maior problema do Brasil. E é por isso que a gente tem que fazer mais e mais lei, dar mais e mais entrevista, mostrar a situação, porque parece que a população está anestesiada. A gente viu essa matéria que o Kim falou, uma matéria do Estadão, do André Chalders, que mostra que uma ONG que foi provado pela Polícia Civil, que tem ligação com o PCC, que recebia financiamento do PCC, que tinha bilhetinho dessa ONG enviando para dentro de presídio para encontrar preso faccionado, dando andamentos de como funcionava essa ONG sendo recebida no Ministério da Justiça do Brasil e formulando políticas públicas de como o Brasil vai tratar a matéria penal. Vai tratar presídio, ou seja, a galinha cuidando do galinheiro. O PCC falando, as cadeias têm que ser assim ou assado. Mesmo caso no Ministério dos Direitos Humanos, ainda com o ministro Silvio Almeida, que caiu por conta de assédio, né, encontrando e pagando passagens, diária, hospedagem para a dama do tráfico e assessores. Dama do tráfico que é ligada ao Comando Vermelho. O mesmo ministro da Justiça, que antes de virar ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, que foi em favela carioca e entrou em morro que ninguém pode entrar, que polícia não pode entrar, que cidadão não pode entrar. O ministro da Justiça podendo entrar e trafegar tranquilamente, outros ministros do Lula também. Ou seja, essa situação no Brasil, tudo isso com esses índices criminais péssimos que nós temos, terríveis que nós temos, um dos países que mais mata no mundo. O Brasil fica liberando entre 50 mil homicídios e 60 mil homicídios por ano, raramente abaixa disso. Morre mais gente no Brasil do que em zona de guerra. Lula cortando 700 milhões de reais do combate ao crime organizado. E a gente sabe quem vai se beneficiar quando você corta do combate ao crime organizado. Evidentemente, são essas facções. Sai grampo de líder do PCC dizendo que tem diálogos cabulosos com o PT. Candidato que é de fato do PT e depois foi preso em operação da polícia dentro da Cracolândia traficando. Essa é a situação do Brasil. E aí quando a gente tenta bater de frente, seja via cultura, seja via discurso de defesa da polícia, seja denunciando contra isso, aí não pode falar porque é uma lei homofóbica, porque aí tá ferindo a liberdade de expressão, porque é racismo contra os negros que moram na periferia. Pelo amor de Deus. E o combate ao crime ele tem que se intensificar ainda mais, né? Saiu matérias falando que o PCC está se juntando ao Comando Vermelho exatamente para aplicar essas políticas públicas para melhorar e para libertar os presos. Os caras estão mais organizados que a nossa política. E o perigo da gente se tornar o narco-estado não é tão distante assim, não. É que é engraçado, né? Você vai falar de um tema, a pessoa, nossa, mas você fala da segurança e educação, você fala da educação e a cultura, você fala da cultura e o agro, enfim. A gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, a gente trabalha muito para fazer tudo ao mesmo tempo, mas do final é exatamente isso. Quando você fortalece a polícia, quando você endurece as suas penas, a gente tenta eliminar exatamente esse tipo de comportamento. Das enchentes. O que aconteceu aqui em São Paulo também é muito culpa da esquerda, é muito culpa das invasões, né? São temas mistos, mas que no final eles embocam na mesma coisa. O que aconteceu aqui no Pantanal, a enchente terrível que aconteceu há uns 10 dias aqui na cidade de São Paulo, o que é esse bairro? Esse bairro foi um bairro fruto de invasão. Foi fruto de governos de esquerda que permitiram que pessoas entrassem lá e invadissem. E aí essas pessoas que hoje moram lá, muitas delas foram massa de manobras, se compraram ali o terreno de facções, porque é isso que eles fazem. Eles invadem com um propósito social, depois essas pessoas viram reféns numa narcocidade, num narco-espaço. Eles vendem o gás, eles vendem a internet, eles alugam esses espaços, e aí quando acontece uma tragédia como essa, é exatamente fruto de uma invasão. Então, também protocolei aqui uma CPI das invasões, foi a primeira CPI apresentada aqui na Câmara de São Paulo, que é para fiscalizar e para entender quem está por trás das invasões de prédio do centro de São Paulo, quem está por trás das invasões do MTST, do MST e de todos esses outros movimentos aqui na cidade de São Paulo. Então a gente também está correndo atrás disso. O Rafael Augusto, ele fala assim: Amanda, o que você achou da Manuela Dávila se esquivando da pergunta que o Vilela fez sobre as ameaças que você sofreu?
Nossa, tinha até esquecido. Me mandaram esse corte aí. Que assim, na verdade, eu não esperava nada dela, né? Assim como quando minha casa foi invadida, assim como minha casa foi pichada, minha mãe foi amordaçada, assim como eu apanhei, assim, aquele silêncio ensurdecedor das feministas. Então, assim, eu não esperava nada dela. Agora, ela falar que eu merecia e que eu deveria, como que era? Eu deveria pensar no que eu fiz. Eu acho que essa fala diz muito pouco sobre mim, diz quase nada do Uruan, e diz muito sobre ela e diz muito sobre a hipocrisia da esquerda, que é em relação à mulher, né? Parece que para ela eu não sou mulher, parece que, enfim, para a esquerda o Guto aparentemente não é negro e parece que para a esquerda aparentemente eu não sou mulher, né? Então essa hipocrisia da esquerda é algo que é tão normal e infelizmente eu não espero nada delas, mas só mostra muito da essência dela, da essência da esquerda e do que eles pensam. É que aquilo, né? Já tá claro, né? A gente já pode falar... São tantos e tantos e tantos exemplos, Vilela, aqui, já tá claro. A gente já pode falar com certeza que o movimento negro não se importa com os negros. Ele se importa com o PT. O movimento feminista não se importa com as mulheres. Se importasse com as mulheres, estava se importando com a Amanda. Ele se importa com o PT. Mesma coisa com o movimento LGBT. É isso, é sempre assim. A Manuela Dávila Lute como uma garota, feminista, mexeu com todas. Mexeu com todas desde que não seja do MBL. Todas desde que não gostem, não critiquem o Lula. Mexeu com todas desde que não seja uma pessoa que se considera liberal, que se considera conservadora, que se considera cristã. Quando é assim, sofre ataque dos machistas e sofre ataque também do movimento feminista. Então a Amanda deveria ter repensado o que ela fez para não sofrer ataque. Ué, cadê aquele pessoal que dizia que nunca é culpa da vítima? Que a mulher, não, a culpa não é nunca da mulher, mas quando é a direita fazendo... Eu tenho que pensar. Aí tem que pensar bem, né? Se tivesse em casa, não teria sofrendo ataque. Se não fosse parlamentar, se você não se envolvesse com a política, se você não estivesse trabalhando, não estivesse exercendo a sua função de vereadora, de fazer proposição de lei e não entrasse pra política, talvez você não teria sofrendo isso. É uma perseguição política, né? A Manuela Dávila, desculpa cortar, ela deu, quando acabou a eleição de 2024, né, a eleição que a Amanda saiu vencedora, e boa parte da esquerda, sobretudo os identitários, perderam, Maria do Rosário, Boulos, ela disse que acho que a esquerda brasileira não tá conseguindo passar a nossa visão para eles. Essa visão aqui? Então, esse daí foi o Boladin, né? O Boladin é um criminoso, né, que tá preso. E ele tá preso porque ele quase matou a sua ex-companheira, namorada, não sei exatamente, menor de idade, de 16 anos. Então, ele quase matou uma pessoa, né, uma mulher, inclusive, e ele tá preso. E aí ele mandou uma cartinha muito fofa pro Uruan. E o Uruan tá fazendo apologia para que ele saia, tá, enfim, incentivando, falando, não, cara, você é legal, vem aqui fora, tal. E aí, enfim, o Boladinho é essa pessoa aí e mandou esse recadinho muito fofo pro Uruan, e o Uruan falou, não, vem aqui fora é nós e tal, enfim. E aí é engraçado, né, porque aí ninguém fala nada, porque o Uruan defendendo um criminoso que está preso por quase matar a ex-companheira de 16 anos, tá tudo certo. Isso daí é uma coisa que pode acontecer. É isso, liberdade de expressão do Uruan. MC Boladinho, hein? Esse daí você conhece? Esse não, esse é novidade pra mim. Tá Essa certo. é novidade. Aí esse foi o bilhetinho que o Boladinho mandou do presídio pro Uruan, e o Uruan postou e falando assim, não, é nós, meu irmão. Ô, Kratos, manda uma pergunta que eu vou fazer um xixizão. Tem uma pergunta aqui do Jasper, ele fala assim, vocês não acham que isso é uma tentativa desesperada de resolver o problema? Não deveriam focar em questões mais básicas da violência em vez de shows? Além disso, sendo um gênero musical de rebeldia, não poderia piorar? Eu acho que dá pra fazer mais coisa. Eu acho que isso é um nível até básico. Como o Guto colocou, isso não deveria nem precisar de um projeto de lei pra isso, porque isso já é uma lei federal. Isso é um passo até básico nas proposições de combate ao crime organizado, né? Isso é você tentar diminuir e limitar ali na cultura essa questão. O Milton, ele tá perguntando de que forma que será cobrada a multa pelo artista. Então, como eu disse, é uma multa de 100% do cachê. Então, se ele violar esse contrato, ele tem que pagar 100% do que ele recebeu para a prefeitura local. Devolver o cachê. Só que aí com prejuízo, né? Porque ele já investiu ali um pouco nos músicos, enfim. Então é para que tenha esse prejuízo. O Kayang, ele fala assim, gostaria de saber da Amanda que enfim deu o louco que ameaçou ela de morte em 2022. Graças a Deus ele tá... 2022 não, 2024. 24, tá. Porque são vários casos, né? Bom, no meio da eleição, eu tava panfletando aqui no estádio do Morumbi, aí me ligou um nosso amigo Glauco, que era vereador, e falou assim, Amanda, tem uma pessoa tentando te matar e ele tá na delegacia. Eu, como assim? Eu tô bem aqui, sabe? O que tá acontecendo? Enfim, teve uma pessoa
patológico, doido, patológico mesmo, só pode. Ele tava com uma faca e ele, aí parabenizo aqui a polícia que identificou, ele tava na Avenida Paulista com uma bolsinha, tá, mas um comportamento meio estranho. E aí a polícia abordou e falou assim, o que você tem? Deixa eu ver. Abriu a mochila dele, tinha uma peixeira desse tamanho, uma faca gigantesca, levou ele pra delegacia e falou assim, o que você tava querendo com essa faca? Ele falou, não, eu queria interceptar a Amanda Vettorazzo no meio da campanha. Meu Deus. Falou, como assim? Não, porque eu... E ele, depois a gente foi pesquisar ele aqui, ele é um stalker, ele mandava 200 mensagens por dia, de todos os cunhos. Me ameaçava, depois ele me amava, depois ele me ameaçava, depois ele falava... E ele descobriu onde eu morava. Então, ele era um stalker mesmo. Mas ele foi solto naquele dia, exatamente porque nossas leis, elas são muito brandas. O delegado falou, olha, não tenho como deter ele aqui por enquanto. E ele saiu... Eu cheguei na delegacia, ele saiu antes de mim. Eu fiquei na delegacia há mais tempo ainda. E aí ele seguiu, aí eu comecei a prezar pela segurança. E aí, depois de uma semana, mais ou menos, ele voltou em um local. Eu ia estar no Lago da Batata, até com o Cristiano Beraldo. Sei lá, a agenda era 15 horas, ele viu, porque campanha, obviamente, a gente anuncia onde a gente vai estar pra conseguir falar com as pessoas e atender. E aí ele chegou lá e falou assim pra pessoa, cadê a sua chefe? Fala que hoje... Aí ela falou assim, ela não chegou, tal, mas espera aqui, né? Achou que era um fã, um eleitor. Falou, não, fala pra ela então que hoje vai ser o último dia da vida dela, porque hoje eu vou matar ela. Ô, louco. E aí, nesse dia, a gente conseguiu... Aí a gente entrou com um pedido pro juiz. Isso foi numa sexta, eu passei o final de semana inteiro sem fazer campanha, porque a gente não conseguiu localizar. E ele atrás de mim, e ele mandando mensagens, mandando foto. Olha, eu sei onde você tá, mandou o endereço da minha casa. Ele me perseguia, literalmente. O delegado falou, olha, você não pode sair de casa. Eu fiquei sexta, sábado e domingo sem sair de casa. No último final de semana de campanha, até o Guto... O Kim, o Arthur, agradeço, fizeram campanha no meu lugar, porque eu não podia literalmente sair de casa. E aí tem outra lei que é bizarra, né? A partir de terça-feira, na semana eleitoral, você não pode mais prender ninguém. E aí o juiz conseguiu, ele subiu o mandato de prisão dele na terça-feira, 18 horas, graças à polícia, a gente conseguiu prender ele 20 horas. Se prendesse meia-noite ele não poderia ser preso mais. E aí ele tá preso até hoje, graças a Deus. Mas, enfim, a gente fica monitorando, porque como realmente as leis são frouxas, né? E tem até essa questão também, um outro problema lá pro Kim, da liberação dos presídios de pessoas que têm problemas psiquiátricos. Isso daí é um outro projeto ali esdrúxulo. Né? Porque eles querem liberar os presos que têm doenças mentais. Então imagina, pessoas que são patológicas, que se elas estiverem na sociedade, elas vão matar as pessoas, elas vão matar a mãe, elas vão matar qualquer pessoa, porque elas não têm o discernimento mais. Eles querem também liberar esse tipo de preso. Então, enfim, a gente está assim, monitorando se ele ainda está preso e ele pode ser solto, infelizmente, a qualquer momento. Thiago Fernandes, ele fala assim, Amanda, como você vê o investimento do Estado de São Paulo em segurança pública nos próximos anos? Bom, como eu vejo, mas aí o deputado aqui vai falar melhor de orçamento. Será que falar estado mesmo ou era cidade? Estado ou cidade? Deve ser estado, né? Segurança Ele fala o estado de São Paulo. Bom, vou só... A cidade de São Paulo, né, ela investe 1% na segurança pública e a competência da cidade de São Paulo é a Guarda Municipal Metropolitana. A GCM, eu acho que tem que ser mais, 1% é pouco ainda. Era menos, aumentou para 1%, eu acredito que tem que ser 1,25% ou 1,5% da destinação do orçamento público da cidade de São Paulo para a GCM. Agora, de estado aqui é com... O estado de São Paulo tem vários problemas na sua segurança pública, né? Mas esses problemas estão tendo muita vontade política do governador Tarcísio de Freitas e do secretário Derrite, de uma bancada gigantesca de parlamentares, eu incluso, para melhorar esses problemas, né? Então, óbvio que ainda tem homicídio, óbvio que ainda tem furto, mas não canso de repetir. A menor taxa de homicídios da história do estado de São Paulo, a maior queda dos últimos 23 anos, queda em taxa de homicídio, queda em taxa de furto, queda em taxa de roubo, aumento da produtividade policial, ou seja, São Paulo está melhorando a sua segurança pública, mas evidentemente que por vários motivos, né, seja a Rota a Caipira, seja o Porto de Santos, seja o primeiro comando da capital, seja as Cracolândias, seja a demografia e geografia do estado de São Paulo, por vários motivos é muito difícil melhorar a segurança pública, mas eu acho que a gente está fazendo até mais do que o esperado de quem votou, seja no Tarcísio ou no Derrite ou em mim. A gente está fazendo um trabalho bacana na segurança pública, e se tudo der certo, cada vez vai ficar melhor, evidentemente, sem bala de prata. O Ivan Freitas, ele fala assim, Ítalo Marcilli tem uma oposição interessante sobre o Rio de Janeiro. Seria uma opção para o MBL?
Não conheço Nossa, a opção eu não sei dele. qual é a opção dele. Mas até, não sei se fala algo de favela, mas uma outra coisa que a gente está debatendo bastante na criação do partido, a gente está fazendo um livro amarelo, e a gente fala bastante que é a glamorização da favela, né? A galera vende uma vida da favela que é legal. E não é legal. Eu acho que quando a gente faz esse projeto Anti-Uruã, a gente está falando de tirar as pessoas e de mostrar que aquilo não é legal, né? Existe uma... É romântico, a favela virou romântica, a favela virou uma coisa legal. Ninguém quer morar na favela. Ninguém quer morar num lugar que uma mãe chega agora com essa chuva que está em São Paulo, com uma criança, carregando uma criança que acabou de pegar da creche, e subir 5, 6 minutos, 10, 15 minutos no morro, porque não passa um ônibus lá. Isso não é legal. Morar na favela não é legal. Não é legal você não ter o mesmo parque de taipas lá da história do menino que deu origem ao projeto Anti-Uruã. Eu conversei com mãezinhas lá que o ônibus passa lá embaixo. Elas têm que passar num matagal ali, que tem até cobra à noite para conseguir chegar em casa. Elas não conseguem fazer uma compra e levar para casa delas. Por quê? Porque não passa saneamento. A água, elas não conseguem lavar roupa branca, porque a água que elas têm é de uma bica que vem uma vielinha assim de uma mangueira, que é da bica, e a bica sai água com barro. Então eles não conseguem comprar roupa branca nessa comunidade, porque se eles forem lavar uma roupa como essa, vai sair marrom. Então, é tirar essa ideia que a favela é um lugar legal, que a favela é um lugar romântico, porque ninguém quer morar na favela. Então, a gente fala isso bastante também. Eu fui visitar até Buenos Aires, que eles fizeram... a maior favela de Buenos Aires, que era a Vila 31, eles desfavelizaram ela. O que eles fizeram? Ruas... e eles fizeram uma coisa que no Brasil a gente às vezes faz errado, né? Vai tirar, às vezes, uma comunidade em área de risco e leva para outro lugar. Então, vai apartando as pessoas, no final do dia elas voltam para lá porque elas têm aquele núcleo familiar delas, né? Eles deixaram as pessoas lá. Então, pessoas que estavam em lugares de risco, eles criaram ali um conjunto habitacional lá na própria comunidade, na Vila 31. Eles tiraram todas as pessoas que moravam embaixo da ponte e eles falaram... Eu falei aqui, mas aqui tem crime organizado? Eu fui tentar entender. Eles, não, aqui não tem. E sabe onde se formava o crime organizado? Embaixo dessas pontes era o ponto de droga deles. Então, eles tiraram todas as pessoas debaixo da ponte. Embaixo da ponte virou um aparato social. Tem curso de formação, tem esporte, eles tiraram todas essas pessoas, levaram o governo para dentro, eles levaram a Secretaria de Educação para dentro dessa comunidade, asfaltaram, tem Wi-Fi, tem coleta de lixo, tem tudo, então eles conseguiram desfavelizar essa comunidade e eles quebraram ali uma organização criminosa que estava se iniciando em Buenos Aires. Então, exatamente isso que a gente tem que fazer, a gente tem que glamorizar a favela, a gente tem que acabar com as favelas, a gente tem que tirar essas pessoas dessa vulnerabilidade que no final do dia elas acabam sendo reféns do crime também, elas acabam sendo refém de comprar o botijão de gás do crime organizado, de pegar o gato do crime organizado e de transporte enviesado, e essas crianças acabam no final do dia consumindo isso, acaba tendo esses pancadões também que a gente tem que acabar aqui também na cidade de São Paulo, porque são jovens que vão nesses pancadões, que acabam as meninas sendo estupradas ou saindo grávidas, os meninos acabam, e as meninas também, enfim, tendo esse contato próximo com o tráfico de droga, acabam sendo aviãozinho, acabam morrendo e acabam ou numa Cracolândia ou numa vala. Então, é esse o nosso espírito. Deu uma desabafada aqui agora, todo mundo até parou de falar, meu Deus. Pode desabafar. O Malano, ele fala, por que vocês não protocolam uma lei que proíbe o país de deixar seus filhos terem contato com bailes e drogas? Bom, com droga já existe, né? Tem o ECA, enfim, tem várias leis que proíbam as crianças de consumirem, que, enfim, se acontecer isso é culpa dos pais. Os pais têm que tutelar essa criança, né? Até essa criança virar um adulto. Agora, baile, também não dá pra proibir os bailes, né? O que é baile, né? Por exemplo, um baile... O baile da 17 aqui perto da Paraisópolis, por exemplo, que era um baile que incomodava as pessoas, era um baile ilegal, era um baile que tinha tráfico de drogas, era um baile que a galera fazia sexo no baile, se drogava no baile. Esse baile foi combatido. Então, eu acho que os bailes da favela ali, eles têm que ser, realmente, eles têm que acabar. Porque eles tiram o sossego, né? A sua liberdade vai até quando você entra na liberdade do outro. Então, quando você faz uma festa até 5 horas da manhã e o trabalhador tem que acordar 5 horas da manhã para sair pro trabalho e esse trabalhador não dormiu porque tinha um pancadão do seu lado, isso tem que acabar, né? É inadmissível, assim. Cada vez a gente tem que endurecer mais a lei para que o pancadão acabe, não na cidade de São Paulo, mas no Brasil inteiro. É inadmissível. E aí volta no que eu falei da favela. Ah, legal, não, a liberdade dos jovens. Que liberdade?
né? Que liberdade que eu falei. No final, esses jovens, ou eles terminam numa vala, ou eles terminam numa Cracolândia. Vamos lá, tem uma aqui do Caio que ele fala: Amanda, em que pé que está o projeto das telas? Acha que vai dar certo? O projeto das telas, ele já passou a nível federal, né? Então aí ele já conseguiu contemplar todo mundo. Pra tirar as telas das crianças, né? Na escola. Na escola. Passou na LESP e dos passou... operadores aqui também, que às vezes eles ficam mexendo no celular eu vou você coloca isso na lei? Principalmente o Tuti, né? Ou de telão? Será que é de telão? Acho que é de telas, né? Mas se for telão, o que é? Porque tem o projeto, mas obrigada por levantar a bola aqui. Pá, vou cortar, valeu. Não, é um dos grandes projetos aí de campanha e tá andando bastante. A cidade de São Paulo não pode ter telão, né? Podem reparar que a gente anda, não tem telão. E as principais capitais do mundo têm telão. Então eu chamo um projeto Nova York exatamente para melhorar o centro de São Paulo, que Nova York fez na década de 70. Né? Nova York nunca foi, nem sempre foi a Times Square que a gente conhece, aquela Nova York bonita. Era muito ruim. Nova York tinha os maiores indicadores dos Estados Unidos de roubo, de furto. A cidade estava detonada. Nova York era muito ruim. E aí teve um choque de gestão da década de 70 para a década de 80, que eles deram uma série de medidas. Então, eles viram esses prédios invadidos, por isso eu fiz a CPI de invasão, para tirar todas as invasões, para ver todos os prédios abandonados, invadidos. Então, eles tiraram, fizeram uma limpa nisso, concederam partes para Disney, por isso que a gente tem hoje a Broadway, com vários espetáculos e shows grandes. Eles deram um choque de segurança pública, claro. Então, a cidade de São Paulo, para revitalização, a gente já está fazendo isso. Centro de São Paulo tem... Que era tolerância zero, né? E aí, hoje a gente tem o Smart Sampa também, que é incrível. Né? Mais de 20 mil câmeras aí em São Paulo consegue identificar os bandidos foragidos. A gente prendeu mais de 500 bandidos em um mês só com esse sistema de câmera. E também o uso de telão. Então, eles liberaram o telão naquela época. Então, tem aquela paisagem que a gente conhece da Times Square. E na cidade de São Paulo, a gente não pode ter telão por conta da cidade limpa. Eu acho que foi uma lei importante para a cidade na época, mas ela tem que aprimorar. Né? Eu conversei tanto com o Kassab, que foi o pai da lei, quanto agora com a prefeitura. E a gente entende que a gente tem que expandir um pouquinho. Né? A gente tem que liberar em alguns pontos o uso de telão. Então, o centro de São Paulo, para ter uma revitalização completa, a gente tem que tirar os prédios invadidos, a gente tem que reforçar a segurança e a gente tem também que dar vida às cidades. As pessoas têm que caminhar no centro de São Paulo, têm que se sentir seguras. E, para isso, também o telão ajuda muito. Tem a luminosidade do telão, tem o glamour, tem essa questão de ter uma cena ali cultural em São Paulo, que você tenha... por exemplo, a gente tem o Cine Marrocos ali, que foi o maior cinema da América Latina, que hoje está abandonado na cidade de São Paulo. Você passa ali na frente, é uma tristeza. É um prédio lindo ali do lado do Teatro Municipal de mármore, que foi o maior cinema, e hoje ele tem que ele foi o maior cinema da América Latina, hoje ele está abandonado. Então, fazer uma cena cultural para que São Paulo realmente reviva esse protagonismo, porque São Paulo precisa explorar também não só a parte de turismo, não só a parte de turismo de business, mas também turismo cultural. São Paulo tem essa capacidade, a gente já tem bons restaurantes, tem uma rede hoteleira gigantesca, e para a revitalização do centro tem esse projeto aí Nova York, que é também trazer telão para a cidade de São Paulo e está avançando. Então, se for telão, é essa a resposta, e se for telas, também a resposta que já passou a nível federal. Né? Assim como eu protocolei uma lei também semana passada que rabisco não é arte. Pô, a gente vê a cidade de São Paulo, é absurdo a quantidade de pichação. Tem que endurecer ainda mais. 5 mil, eu propus uma multa de 10 mil e que também os agentes de segurança, os GCM, a polícia, consiga ter um talão ali e dar uma multa para a pessoa que tá pichando. Semana passada, alguns pichadores subiram lá num prédio no centro de São Paulo, bem na frente até da Câmara, picharam o prédio todo e ficaram encurralados, eles não conseguiam descer. Aí a polícia teve que tirar os pichadores ali, né? Que senão eles iam cair ou morrer. E ficou lá, aquela palhaçada na cidade de São Paulo. Então, pichação não é arte e pancadão não é cultura. Obrigada novamente pelo convite. Consegui esclarecer essas perguntas, são muito pertinentes. É o que a gente recebe sempre nas redes sociais e a gente não consegue responder todos. Então, num podcast, o maior podcast do Brasil, fica tudo claro, né? É muito claro pra gente conseguir realmente mostrar o projeto e mostrar que essa é uma ponta de tudo que a gente quer fazer, né? A gente não vai solucionar o crime organizado com esse projeto de lei, mas é um começo. E esse começo precisa ser dado através do município, através de um projeto de lei para dar luz a tudo isso e dar luz a esse problema e mostrar que isso não é normal. Porque, infelizmente, as pessoas estão normalizando a favela, estão normalizando esse submundo, estão normalizando o narco-estado. E é exatamente mostrar que não, que a gente precisa combater tudo isso e combater em todas as esferas, combater na cultura, combater na segurança e ter coragem para isso e colocar a cara a tapa para isso. Então, muito obrigada. Quero falar que já passou
o projeto em acho que umas 9 cidades. Então já passou em Engenheiro Coelho, em Minas Gerais, em São Carlos, em Cruzeiro, em Cacilândia, em Tapiratiba, em Meridiano, em Itaúna e em Buritis. Então, 9 cidades já aprovaram o projeto e mais de 140 vereadores já protocolaram, mais de 40 deputados, junto com o Kim, assinaram a coautoria lá, mais de 8 deputados estaduais, junto com o Guto, deputado distrital, enfim, e um governador também do Mato Grosso, que o Mauro, o governador, que ele também vai protocolar o projeto. Agradecer a todo mundo que me mandou mensagem e que está tendo coragem de protocolar. Né? E convidar aqui os vereadores de esquerda que estão batendo para debater. Vamos debater o projeto. Vamos debater por que eles não estão assinando. Né? Por que eles não estão entrando. Porque isso não deveria ser uma pauta de direita ou de esquerda. O combate ao crime organizado tem que ser uma pauta de todo mundo. Nenhum parlamentar, ou então ele fala, tudo bem, eu sou a favor do crime organizado e beleza, tudo bem. Se ele foi eleito por isso, ele defende isso. Mas todo mundo que fala que é contra o crime organizado, que é contra o furto, que é contra o tráfico de drogas, que é contra as crianças tendo acesso a drogas, ao crime, se eles falam isso na narrativa, então que eles mostrem assinando esse projeto de lei. Então fica aqui o convite para que todos os vereadores do Brasil assinem esse projeto. E se não, que falem por que eles não estão assinando. É por falta de coragem ou é porque eles são coniventes com isso? Então, enfim, fica aqui o apelo para que a gente passe em todas as cidades. Novamente agradecer, falar que sigam as minhas redes sociais. Amanda Vettorazzo, com 2 T's e 2 E's, meio complicado ali. Se tiver ainda alguma dúvida, alguma demanda do município, alguma crítica, elogio, sugestão, pode mandar lá no direct, que a gente tenta responder absolutamente todo mundo. E, novamente, muito obrigada. Obrigada, Guto, por também ter coragem, né, de assinar esse projeto e de enfrentar isso, porque muitos deputados falavam, ai, Amanda, mas eu tô com medo. Fala, gente, vocês são homens e mulheres, isso é um saco de batata. A gente tá aqui, a gente foi eleito para fazer o que tem que ser feito. Então, parabéns, Guto, parabéns, Kim, e parabéns também ao Renan, e assistam às lives do Renan, porque ele tá batendo muito forte em toda essa questão, tá tendo muita coragem, tem nosso apoio. Parabéns também, assistam também as lives do Renan e do Movimento Brasil Livre. Novamente, muito obrigada. E obrigado a todo mundo que protocolou e que está aí juntos nessa luta do PL.